Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus se faça em nossos corações na manhã de hoje. Pedimos aos Espíritos amigos que nos auxiliem, levando as nossas vibrações a corações amigos, que nessa manhã se liga ao pensamento que o Evangelho vai nos proporcionar. Hoje vamos ler a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Ah, deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. Quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais, esse encanto é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. A que praticou em toda a sua vida o divino Messias e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próximo, mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, o que dispõe vossa alma é a humildade, a beneficência e o amor do próximo. É a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos faz lhes estender a mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instantes sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade alheia e, voltando-se para si mesmo, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docentemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordeaux, 1862. Nós convidamos a todos neste momento para que o nosso pensamento elevado a Jesus possamos, Senhor, sentir o manancial do amor, alegria da vida e de compartilhar o bem com os nossos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, Jesus querido Mestre. Que nesta manhã possamos sentir pelos poros da clarividência do Espírito a grandeza deste sentimento que precisamos desenvolver dentro de nós. Amparai a todos aqueles que ora necessitam, Jesus, especialmente aqueles irmãos que ora passam por situações mais necessitadas. Que Deus, nosso Pai, esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, falar da piedade é um sentimento que eu creio, né, falando por mim, que ainda estamos distante de desenvolver dentro de nós, porque é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Então, nós estamos longe de termos essa condição evolutiva ainda, por isso que nossos pensamentos ainda são tão mesclados em situações que muitas vezes pode até nos trazer maiores dificuldades por não compreender a grandeza e o valor desse sentimento, que não é nem sentimento mais, já é uma virtude. Porque nós sabemos que o que primeiro inicia em nós são os sentimentos. Dos sentimentos, nós vamos ampliando a sua dinâmica vibratória e alinhando os nossos pensamentos, que eles se transformam ao longo do tempo em valores. Fixados esses valores em nós, nós vamos adquirindo um outro olhar para tudo que está à nossa volta e vamos então sentir que esses valores impregnados em nós se torna natural as nossas ações, nossa maneira de pensar e de realizar os atos. Aí já estamos entrando nas virtudes e a piedade é uma dessas virtudes. Então é preciso que a gente abra o coração para que nós possamos sentir a dor dos nossos irmãos. Sentir a dor dos nossos irmãos é nos envolver com esse sentimento de fraternidade, de solidariedade, cujas as oportunidades que temos muitas vezes é de auxiliar o sofrimento daqueles irmãos que estão conosco. E aqui nós vamos ver no Evangelho, quando ele nos diz que esse encanto é verdade, tem um certo amargor porque nasce ao lado da infelicidade. Ora, nós sabemos que ainda não estamos numa condição superior dos nossos sentimentos, mas nós já somos capazes de sentir simpatia pelo irmão, de dar-lhes a esperança, de proporcionar-nos uma palavra de resignação. Então, isso se torna um encanto, porque é isso que nós vamos perceber que a verdade vai nos proporcionar e vai fazer com que a gente possa regar os corações dos nossos irmãos com a alegria, com a esperança, com essa verdade que muitas vezes é o que nos sustenta, que nos faz compreender. E aqui ele diz: a piedade, uma piedade bem sentida é amor, quer dizer, aquilo que você sente de verdade no coração, envolve o nosso irmão, está presente, compartilha, é devotamento. E esse devotamento é o esquecimento de nós mesmos. E quando nós estamos nesse processo de esquecer de nós mesmos, para que possamos ser abnegados em favor dos outros, aí nós vamos ver que nós já estamos entrando numa virtude. E essa virtude é o que é mais essencial, é a virtude por excelência, que nós todos deveríamos aprender para praticar em toda a nossa vida, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus, em toda a sua encarnação, todo o período que ele esteve na Terra, Jesus,
ele nos mostrou a verdadeira virtude e ele nos ensinou, na sua doutrina santa, o quanto nós deveríamos amar e perdoar. Então, nós vamos ver que quando nós retornamos à nossa pureza primitiva, nós vamos ver, desde a infância, nesse período de infância, nós vamos ver que nós somos mais amenos, porque nós não temos as críticas. E o sentimento mais próprio para nos fazer progredir é quando nós vamos trabalhando com o nosso egoísmo, quando nós vamos dominando o egoísmo e o nosso orgulho. Porque quando nós estamos mergulhados no orgulho, no egoísmo, nós nos colocamos então numa situação que não sentimos a dor do irmão. Agora, quando nós começamos a perceber que é necessário atenuar o egoísmo, o orgulho, nós estamos nos colocando à disposição para aprendermos a humildade. E a humildade, ela nos carrega também para o campo da beneficência e do amor ao próximo. Então, é a piedade que nos estimula. A piedade é um sentimento que, diante do sofrimento dos nossos irmãos, ela nos comove. E quantas vezes nós nos sentimos comovidos pela dor do irmão e nos colocamos no lugar do outro. E isso vai nos mostrar que nossos corações não estão mais vivendo só de emoções, mas já estamos sentindo a dor do irmão e estamos desejosos a fazer algo que possa lhes auxiliar. E nós percebemos então que o Evangelho nos disse: não sufoqueis jamais os vossos corações, essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferente quando puderdes ser úteis. Todos nós podemos ser úteis. Então, quando nós ficamos naquela tranquilidade que nada agimos, que nada fazemos, esse item do Evangelho nos compara ao Mar Morto, que o Mar Morto é só por fora a beleza. Ele tem tanto sal, é tão insalubre, que não tem vida lá. Então, nós percebemos que a piedade é um sentimento que ele não, ela está longe, longe desse estado. Eu não posso ter essa aparência e eu não posso causar nem perturbação, nem aborrecimento, com os quais se apavora o egoísta. Então, nós vamos ver que nós não podemos aguardar as ocorrências da dor para que a gente possa surgir dentro de nós a piedade, piedade no coração. Porque quando nós ficamos esperando que a dor chega, nós não estamos ainda prontos. Então, o que que nos compete, especialmente dentro de casa? Ser afável com os nossos irmãos, ser gentil em casa, ser generoso onde nós estivermos, porque no lar é que nós vamos encontrar as múltiplas ocasiões para que nós possamos cultivar essa celeste virtude. E nem sempre nós observamos isso. Então, por isso que Kardec nos diz: quanto a piedade está longe, entretanto, de causar perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade alheia e, voltando para si mesmo, sob o abalo natural profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será quando vierdes restituir a coragem e a esperança ao irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. Então, é preciso que a gente entenda que essa virtude é o nosso caminho, porque quando nós estamos em dor, nós
sentimos a alegria daquele próximo, daquele familiar, daquele amigo, e que nos estimula, muitas vezes, a tolerar com calma. Então, e às vezes até nós precisamos silenciar diante dessa situação que vivemos, porque tem muitos que falam em cólera, mas que não agasalha, que não recebe. Então, todas as dores, todas as dificuldades, todas as indisposições precisam ter dentro de nós uma compreensão. Nós não devemos, quando vemos um irmão em cólera, com dificuldade, pronunciar nenhuma frase que vai acusar aquilo que ele está passando. E muitas vezes isso acontece muito em casa, nós acusamos o outro. Então, nós precisamos evitar de toda forma as irritações que muitas vezes nos colocam numa posição muito difícil, que achamos que somos melhores, que nós compreendemos. Isso é a vaidade. Ou é a vaidade ou é o orgulho. Então, muitas vezes nós não temos a compaixão com esses irmãos. Então, quantas desculpas nós precisamos aprender a dar? E se às vezes nós somos um pai, uma mãe, nós temos que olhar os nossos olhos, nossos filhos com os olhos da compaixão e compadecer com eles, porque eles também são um espírito e que muitas vezes ainda não são disciplinados, carrega a cegueira da vaidade, do orgulho. Então, nós precisamos pensar, mesmo se for um filho ou uma filha, e nós estivermos também na condição de filho ou filha, nós temos que ajudar os nossos pais. A posição de pai, de mãe, de filho, ela é muito interativa. Então, quando nós sofremos juntos, é mais fácil, mas saiamos desse rigorismo que nós muitas vezes impomos e até nessa intemperância mental, porque a piedade é um sentimento que vai nos pedir calma, que vai nos pedir uma ação de amor, de muita compreensão. Então, compreender o irmão que errou, é necessário que a gente possa ajudá-lo para que não faça o pior. Então, envolvê-lo com o nosso sentimento, conversar para que a revolta não nasça. E às vezes essa revolta ela vem da ignorância, às vezes a pessoa não sabe o que nós já conseguimos alcançar. Então, todos nós precisamos usar, dentro do lar especialmente, as forças da fraternidade e do auxílio. Então, quando nós estivermos na beira da impaciência, meus irmãos, e que muitas vezes isso somos acometidos, é melhor que a gente silencie, para que a gente possa melhorar e compadecer sempre do nosso irmão. Então, a piedade, eu preciso guardá-la em meu coração entre as bênçãos do trabalho. Por isso que nós temos que ignorar todo o mal, fazendo todo o bem que nós possamos alcançar. O bem é uma proposta, é um propósito nosso. E nós vimos que a piedade de Jesus, nas grandes crises da vida, ele nos convidou a perdoar. Com bondade, com resignação, foi o que ele fez nas suas horas mais difíceis, nas suas horas do Calvário, o que ele fez? Ele transformou em perdão, com bondade, e nos trouxe a ressurreição, para que nós pudéssemos soerguer o pensamento como ele soergueu a esperança no mundo inteiro. Então, deixamos aqui este comentário, essas reflexões, para que cada um pense especialmente no nosso comportamento e na nossa postura dentro do lar. Que Jesus nos ampare e que a bondade excelsa do Mestre possa nos sustentar nas horas em que cada um de nós vivencia e que precisa tanto deste amparo. Mestre Jesus, que nessa manhã sublime possamos receber o passe, acalmando-nos, trazendo bom ânimo, a alegria da vida, a compreensão das dores e das dificuldades que cada um passa. Auxilia-nos, Jesus, a ter a temperança mental por essas bênçãos divinas que caem sobre nós nesta manhã. Fluidifica as nossas águas e que sintamos amparados pelo seu amor.
que a figura excelsa de Jesus visite todos os nossos irmãos a quem o nosso pensamento busca nesta hora, pedindo ao Mestre que olhe por todos os irmãos em humanidade. Que a paz, a esperança seja constante em nossa vida. Amigos queridos, recebo o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.